Bem-vindos! A sessão vai começar. Para a segurança de todos, lembramos que devem manter as máscaras de proteção devidamente colocadas. Obrigada e boa sessão! Olá a todos, bem-vindos. Estamos aqui hoje a representar o que de melhor se escreve em Portugal em poesia. Francisca Camelo traz-nos o seu A Importância do Pequeno Almoço. Eu sou o Francisco, juntamente com o Nuno somos os editores da Fresca. A Fresca é uma editora exclusiva para novos autores, poetas emergentes. Pretende ser uma plataforma que dê visibilidade a todas estas pessoas que escrevem muito bem e como é o caso da Francisca. Este é o 9º volume desta coleção. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução ao livro da Francisca. Eu tomei algumas notas. Acreditamos que temos em mãos um dos melhores livros de Francisca Camelo e talvez um dos melhores livros do ano de 2020. Este livro traz-nos a vida como ela é, a vida de uma mulher. Mulher com um M maiúsculo, porque ela é todas elas. A vida da mulher que se levanta para ir trabalhar todos os dias, que tem de comprar alimentos e pensos higiênicos, que fala com as prostitutas, que sofre de amor, que tem medo, que ama. E, claro, da sua relação com o seu próprio corpo, com a líbido, o sensual e o erótico. A Francisca disse que este era um projeto grande, ainda por definir, ainda por terminar. Inicialmente tínhamos a ideia de fazer uma reunião de todos os poemas que a Francisca tinha escrito até então num único livro. Este é o 4º livro da Francisca e todos os livros da Francisca voaram das prateleiras com relativa facilidade. No entanto, o último livro dela ainda não tinha esgotado e achamos que deveria passar mais algum tempo até podermos reunir esses livros, entretanto, esgotados. A dada altura, a Francisca diz-nos: olha, eu tenho aqui um projeto, ele não está ainda não está concluído, não está acabado. A pandemia estava a decorrer, estaríamos seguramente em março, salvo erro. Acho que a pandemia fez com que a Francisca pegasse neste projeto e o levasse até ao fim. Está aqui um livro extremamente competente, dividido em 3 partes, em 4 partes, desculpa. Todos eles andam à volta desta relação do pequeno almoço, da produção, do trabalho doméstico, que muitas vezes não tem valor financeiro, não é monetizado e que está por trás do esforço de muitas mulheres. Eu gostaria só de encerrar com mais uma pequena nota dizendo que é com muita honra e é uma grande alegria que temos em te ter nesta fantástica coleção, que já conta, como referi, com 9 belíssimos autores, todos eles portugueses até ao momento. Está na calha um novo livro de uma também amiga, como é a Francisca. O próximo livro da Gabriela inaugura uma ponte transatlântica com o Brasil. É o primeiro livro de uma autora brasileira. Mas para já queria que vocês prestassem atenção ao que vai acontecer aqui, levassem este livro e o lessem, porque vale muito a pena. É um livro extremamente competente. É uma das palavras que eu melhor encontro para conseguir definir o teu trabalho, o teu empenho e a forma profissional com que levaste este projeto até ao fim. Obrigado, Francisco. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Francisco. Tem sido uma alegria trabalhar convosco, sobretudo porque pude escrever tudo o que eu quis. Isso é ótimo. Este livro, eu vou ler-vos o prefácio que escrevi, até porque muitos de vocês ainda não têm o livro na mão. Desculpem se é muito texto, mas sendo um lançamento de um livro, acho que é normal. O que eu vos queria dizer é que este livro começou precisamente
não como um livro, mas porque eu sempre tive tendência a escrever de forma, não necessariamente autobiográfica, mas escrever sobre aquilo que vou vendo à minha volta. Às vezes sobre mim, às vezes sobre os outros, às vezes aquele tal fingimento poético. Mas quer dizer, é inegável que é aquilo que está mais próximo de nós, ou de mim, que mais absorvo. E a nossa vida também é política, não é? Sobretudo quando somos mulheres. É político sair à rua, é político perceber os receios com que lidamos, é político perceber as fronteiras daquilo que podemos ou não podemos dizer, daquilo que devemos ou não recear. As notícias são também políticas. Abrir o jornal todos os dias e lê-lo não deixa nunca de ser uma reflexão política e crítica. E por este motivo, houve alguns poemas que eu comecei a escrever, nomeadamente a partir da notícia que tivemos ali no Tribunal do Porto, aquele acórdão daquele senhor juiz muito pouco ajuizado. E eu lembro que na altura escrevi um poema sobre esse caso, sobre essa notícia, e a partir desse vieram outros. E quando eu dei por isso, aquele conjunto de textos já não fazia sentido de forma separada. Aquilo já começava a ganhar corpo, não é? E depois houve um conceito que eu comecei a achar interessante e que achei que ligava todos os textos que eram escritos em redor destes primeiros, que são precisamente o trabalho invisível da mulher. Passo a explicar. Sabemos que a partir de quinta-feira à tarde, em Portugal, a média das mulheres já não ganha por comparação com os seus pares masculinos nos mesmos cargos. Ou seja, ganhamos mais ou menos menos 22% em média do que os pares masculinos, as mulheres. Há muitas respostas para esta pergunta, mas eu creio que uma das muitas respostas pode ser o facto da sociedade nunca se ter preparado para deixar à disposição da sociedade os cuidados dos outros, nomeadamente os cuidados dos filhos. Por exemplo, os bebés não se alimentam sozinhos. Por isso é que a maior parte das empresas não tem, por exemplo, infantários, não é? Vamos imaginar um shopping onde a maior parte das mulheres que estão no balcão, a maior parte das pessoas que estão no balcão são normalmente mulheres, ou vamos pensar nos cuidados de saúde, onde a maior parte das mulheres que lá estão têm também horários loucos. Vamos pensar na educação, por exemplo. Vamos pensar numa data de trabalhos que compõem a base de uma sociedade e em que obrigamos estas mulheres a desdobrar-se interminavelmente entre vários trabalhos. Cozinhar todos os dias pode ser um ato de amor, sim, mas normalmente é um trabalho. E acho que qualquer mulher aqui percebe o que eu estou a dizer. Qualquer gesto que implique não necessariamente monetização, ou não necessariamente um reconhecimento por isso, ou não necessariamente um apoio por parte da sociedade para equivaler o tempo gasto em tarefas fundamentais, é trabalho, ok? Conclusão. Nós saímos todos os dias para o trabalho, todos nós somos filhos de alguma mãe, ou de alguma pessoa que nos criou, mas normalmente de uma mãe. E todos nós tivemos o nosso pequeno almoço feito todos os dias. Havia quem fosse às compras, havia quem limpasse a casa, havia quem nos fizesse o pão e antes disso, eventualmente, nos amamentasse. E depois disso houve quem nos ajudasse a fazer trabalhos de casa e depois disso houve quem nos ouvisse e houve quem fosse às reuniões da escola. E houve quem nos levasse às consultas do médico. A lista é interminável e vocês sabem disso. Quem é que faz o pequeno almoço? Quem é que faz com que seja possível a todos nós crescer, desenvolvermos-nos, tornarmos-nos alguém? Qual é o trabalho que realmente está por trás disso? Daí este livro, a importância do pequeno
Este livro tem também algumas questões que vocês entenderão enquanto forem lendo. Vão encontrar várias notas de rodapé, nomeadamente na parte final do livro. Isto porque isto foi em conversa até com a Inês sobre o livro, assim, Inês, eu ponho as notas de rodapé, não ponho. E ela, Francisca, as pessoas têm que ver que o que tu estás a dizer é verdade. E é isso, eu escrevo sobre notícias reais. Mesmo num dos capítulos onde escrevo vários poemas em torno de mulheres que foram apagadas do cânon da arte, já mortas. Mesmo aí houve uma investigação real feita sobre quem foram estas mulheres, que vidas levaram, e também achei importante e de certa forma democrático, não é? Deixar à disposição de todos esses links no final. Pronto, tenho que os copiar para o browser, mas acho que não é complicado. E pelo menos podem ter uma ideia de onde retirei eu a informação que podem encontrar aqui. Feliz ou infelizmente, muito do que está neste livro, muito mesmo, é factual. E, portanto, vão poder ir encontrando as minhas notas de investigação pessoal à medida que o forem lendo. Mas depois há também um segundo tipo de notas de rodapé, que já são as da voz crítica. Este livro eu sinto que o escrevi a duas vozes, que era a voz poética, a lírica, etc. Mas depois sempre uma voz por trás, que analisava, que questionava, que criticava. E essa voz, por vezes, vai-se encontrando como nota de rodapé também. Depois, é um livro onde eu também sinto que, de alguma forma, consegui reencontrar o poder da síntese, o que comigo é complicado. E, portanto, há alguns poemas efetivamente curtos, o que para mim é uma vitória, mas há também poemas escritos a duas vozes. Poemas que funcionam como uma voz só, ou com a segunda apenas, e, sobretudo, com as duas em conjunto. Portanto, houve aqui, claro, muito não, mas algum experimentalismo, diria eu. Finalmente, vou tentar explicar, porque já expliquei o título. Este livro encontra-se dividido em 4 capítulos. O pão, e o pão foca-se sobretudo nas tais notícias de jornal das quais falava, portanto na mulher do dia-a-dia, nos encontros jornalísticos do dia-a-dia. Este é o pão. O café é, no fundo, aquilo sem o qual todos podemos sobreviver, efetivamente, mas não queremos. E, portanto, é sobre as mulheres na arte, não só sobre as mulheres na arte, como as mulheres artistas, nomeadamente aquelas que vos falei, algumas apagadas pelo cânon. Depois a fruta, é obviamente, como poderão imaginar, com toda a semiótica, a fruta é sobre o corpo, ok? Falamos aqui da questão erótica, mas falamos também sobre a questão da menstruação, do direito ao aborto, etc. Finalmente, o último capítulo, o leite, e o mais difícil de descrever, é aquele que fala sobre o tipo de amamentação permanente que as mulheres têm de fazer ao longo da vida, sobretudo, e infelizmente, as que se encontram em relações heterossexuais, que é aquela educação de explicar porque é preciso ajudar a levantar a mesa, porque é preciso partilhar as tarefas domésticas, porque é que a partilha salarial equitativa é relevante. Enfim, eu podia continuar, mas não o farei. De qualquer forma, se ainda não estiverem aborrecidos, vou tentar ser breve e ler este prefácio. Preâmbulo de um pequeno almoço. Ó minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu, trabalho, mato o meu corpo, não tenho nada de meu. É da música Maçadeiras do Meu Linho, uma música tradicional portuguesa musicada pela Sopa de Pedra. Desde sempre ouvi dizer que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, mas raramente me perguntei quem é que o preparou. Quem fez de mim, de nós, seres capazes de ação através da energia nutricional e emocional que nos foi fornecida? E o que dizer do trabalho feito para que se pudesse chegar ao momento quase ritual do pequeno almoço posto na mesa, fresco, vaporoso, pronto a ser devorado? Antes do pequeno almoço há coisas que inevitavelmente devem ser feitas. Esta é apenas uma pequena lista. Limpar a mesa do jantar do dia anterior.
Lavar a louça, perdão. Foi o autocorrect, mas está certo e por isso optei por não apagar. Escolher os ingredientes a comprar de acordo com o que ainda sobra no frigorífico, fazer as compras no supermercado, saber escolher a fruta amadurecida no ponto certo. É uma ciência escolher a fruta ou os legumes de acordo com aquilo que queremos comer ou cozinhar e quando vamos querer fazê-lo. É necessária uma vida para aprender essa ciência e 2 para absorver esta brutal capacidade de planeamento. Talvez por isso se diga que as mulheres falam mais, planeiam e preveem mais, cometem crimes de uma violência mais ponderada e, por isso, mais perversa. Conhecer os segredos das promoções. Na minha rua, por exemplo, vendem pão de queijo com desconto leve 10, pague 15. Desculpem, leve 15, pague 10. Mas apenas de 15 em 15 dias. E a fruta fica surpreendentemente mais barata na frutaria ao lado do supermercado. Estas são coisas aparentemente inúteis, mas fundamentais na preparação do pequeno almoço quando os recursos são limitados. E por falar em recursos limitados, falo de recursos desiguais e aproveito para perguntar: alguma vez tiveram de decidir entre comprar queijo para o café da manhã ou tampões para estancar a barragem sangrenta? Tal como a fruta, é importante saber ver se, ao olhar pela vitrine, se a côdea do pão estará dura ou demasiado queimada, ou tão quente que não poderá ser fatiada de imediato. Outra das tarefas, voltar para casa. Não sabemos quão longe é o mercado e se a mulher foi e veio de carro ou se foi e veio a pé e quanto peso leva com ela nos braços ou nas costas. Também não sabemos se leva o contrapeso adicional da maternidade num carrinho ou numa faixa ao peito ou se estará com pressa para se dirigir para um trabalho onde ganhará, em média, se estiver em Portugal, menos 22,1% que os seus pares masculinos. Sabemos que volta para casa para fazer o pequeno almoço, o almoço ou o jantar. Mas não sabemos o que lhe dói. Se volta para casa porque quer ou porque não tem outra opção. Não sabemos se comparte os custos do pequeno almoço numa parceria preocupada ou se assume diariamente esse fardo financeiro e solitário para que os filhos que ama possam ir para a escola de estômago forrado. Não sabemos. E é importante reforçar o que mais nos custa aceitar quase sempre no que toca aos retratos das adversidades doméstico-afetivas. Não sabemos nada. Ou sabemos muito pouco, mesmo nas nossas próprias casas, enquanto crescíamos. Há tanta coisa que ficará para sempre enterrada no tabu dos segredos do labor doméstico. Não sabemos muita coisa, é certo, e é uma alegoria da caverna entender que o posto social que nos foi pré-determinado pelo lar onde nascemos e vivemos é fundamental para a definição das sombras que contornam o nosso exterior. No entanto, é certo que o pão, o café, a fruta, o leite estarão na mesa. E nem sempre, mas quase sempre, será uma mulher a pôr esta mesa. E agora, passando um bocadinho à frente, para vos deixar ler o resto em casa. Estes versos são uma mesa pronta, à espera de quem virá para o pequeno almoço do futuro. E enquanto isso, a mulher resiste. Obrigada. Já agora não posso deixar de dizer, claro, que este livro foi dedicado à pessoa que mais pequenos almoços fez para mim. A minha mãe. E agora, como este livro tenta abarcar muitas vozes, não todas porque não é possível, mas algumas, obviamente que não poderia deixar de convidar uma outra mulher para escrever o prefácio. Essa mulher foi a Marília Garcia, que é uma enorme poeta brasileira, infelizmente não pôde estar cá hoje também devido à diferença horária. E convidei também 3 mulheres que adoro, do fundo do coração, e que admiro muitíssimo. Uma arquiteta e poeta, a Inês Mourão Dias, a Gabriela Gomes, também poeta e designer, e finalmente a Carla, que é a grande sambista aqui do Porto, é cantora e professora. E por isso estas 3 mulheres vão acompanhar-me nas leituras hoje
e gostava que dessem uma grande salva de palmas para elas. Obrigada, Francisca. Parabéns pelo livro, que é belíssimo. Eu vou ler, para começar, o pós-fácio da Marília Garcia. Não estamos solas. Uma mulher que prepara o pequeno almoço. A mesa posta, o pão, o café, a fruta, o leite. Uma mulher que tropeça e cai sobre o asfalto, mas consegue proteger o rosto. Aprender a cair. Aprender a se levantar. Uma mulher que começa a andar para trás contra o vento. 3 mulheres em movimento. Uma mulher vai falar sobre a condição de ser artista. Uma mulher precisa morrer para escrever. Uma mulher tem suas aguarelas queimadas. 3 mulheres que morrem um pouco a cada dia. Depois uma mulher morta. Outra mulher morta. E outra. Um homem atravessa a rua para comprar pão. Um homem vai embora para sempre. Uma musa pede livros emprestados. Estas são algumas das muitas personagens que moram dentro do livro de Francisca Camelo. Todas parecem estar em movimento, poucas vezes se encontram ou conversam, e se trazem certa distância entre si, por outro lado, têm em comum o exercício contínuo de aprender devagar como se molda a solidão. Tive a sensação de estar diante de uma espécie de ilha da solidão, onde o gesto mais importante me pareceu a busca de lucidez. Como? Onde? Quem? Olhar, ouvir, saber a hora de falar e de dizer não, ver o outro, buscar o foco. Encontrar alguma coisa em meio aos estilhaços e ruínas, reunir as frases para tentar nomear e renomear as relações do mundo, desmascarar os clichês, ouvir as vozes e tentar refazer constantemente os laços. Primeiro, transformar tudo em linguagem. Depois, em ideia. Depois, em ações tangíveis, parafraseando Audre Lorde, que é citada em epígrafe. Estes poemas recortam frases feitas, falas, notícias e outros poemas que são transportados e retrabalhados no livro em um ponto, depois em outro, e muitas vezes transformados, ora com humor, ora com dureza, ora com ternura. A frase gasta, perdida no metro, "Você não viaja sozinha", ganha outro peso aqui dentro, quando encontra um contraponto na frase citada do filme de Alfonso Cuarón, "Estamos solas". A solidão se torna violência, mas também se torna alento ao ser dita e deslocada. Se torna uma ilha compartilhada onde se pode buscar e encontrar o outro. Estamos solas, mas estamos aqui. A qualidade que tem o poema de criar pontes, linhas, mapas possíveis, de olhar para o outro e ver, de propor um exercício de alteridade. Neste jogo de procurar a ilha do outro, também estamos à procura da nossa própria ilha. A busca pela identidade parece uma busca que não pode ser fixada, como no Manifesto da Identidade, um dos poemas do livro, que ironicamente deixa algumas lacunas em branco para serem preenchidas, mas mantém o mesmo texto para todas. Esta é a condição. Agora faça você, leitora, minha semelhante, minha irmã. Não estamos solas. Neste atlas possível do mundo, a pergunta que muitas vezes me assaltou foi sobre a identidade dos próprios poemas. Poemas tirados de notícia de jornal? Livro de memórias? Poemas achados? Poema manifesto? Poema lista? Diário? E quanto aos poemas trazidos de livros anteriores de Francisca Camelo, o que acontece com eles nesta nova configuração? Isto não é uma anedota, diz um verso ao descrever uma dura cena cotidiana e nomear as relações sociais. E talvez seja este um dos principais movimentos propostos aqui, sair de onde se está. Isto não é uma anedota, ou isto não é um poema, como muitos poemas parecem sugerir ao trazerem para dentro de si referências externas e ao apresentarem várias epígrafes e notas de rodapé, com links, referências, comentários variados,
que sempre direcionam a leitora, o leitor, para outro lugar. Ao apontar para fora do poema, esses versos, essas linhas, fazem a poesia sair de si, em um movimento constante que leva a outros sítios. Para fora do poema, para fora de um género literário e também do género pré-definido socialmente, para fora da língua, como nos poemas escritos em inglês, da terceira secção, que precisam de outra língua para descrever medo e dor. Não seria justamente esta saída, este salto para fora, que poderia nos levar de volta ao próprio poema, à ilha, a si mesma, esses três elementos politicamente reconfigurados? O poema traz a nódoa, a falha no meio do caminho, a marca do trajeto. Falhamos, mas estamos aqui. Talvez não seja possível seguir a linha reta de 11.241 quilómetros, suficiente para conter a terra, sem bater os dentes na parede mais próxima, sem cair de cara no asfalto. O percurso é acidentado, mas não paramos. Seguimos em movimento contínuo. É o que ouço Francisca Camelo dizer aqui. E outros tempos virão. Vamos? A importância do pequeno almoço. Qualquer mulher sabe que é preciso manter as tropas, passar a ferro as fardas, parir herdeiros, esfregar o chão. De joelhos o sarro sai melhor. Quem mais poderá explicar às crianças a ausência do soldado, do empregado fabril, do político fervoroso que põe o pão na mesa? Pôr o pão na mesa é produzi-lo de raiz a partir da massa-mãe. A massa-mãe leva entre 5 a 7 dias a desenvolver-se com água engarrafada a 27, 28 graus e outros ingredientes que encontram no Google. B. Poder comprá-lo e depositá-lo num cesto em cima da mesa. C. Uma frase utilizada para iniciar a sondagem que descobrirá finalmente quantos pequenos almoços preparou o teu pai enquanto crescias. Se o sexo é político, imagina as lides da casa. Lavar à mão as manchas de vinho, sêmen, sangue, fazer a cama quando vazia, reunir no prato os nutrientes necessários para a capitalização do pai adúltero. Depois de fazer o pequeno almoço, as mulheres âncora, atracadas à enseada, assistem em silêncio a partida das armadas de Dom João. O primeiro, o anterior, o pai deste, para que agora, isto não é novo, pelo menos 15 mil machos sigam audazes. A ideia é a de sempre. Queimar florestas, rapinar minas, estuprar indígenas, batizar terras que já tinham nome. Reproduzir hospícios e quartos forrados a papel de parede amarelo. Enterrar a semente bem funda no colo do útero. E aos poucos gerar novos e delicados manequins de mãos calejadas. Deixar que a geração anterior ensine a seguinte a fazer o café. Atenção, não se faz café de qualquer maneira. É preciso formar uma pirâmide de pó, não deixar que a água toque no funil, não ligar de imediato na temperatura máxima, dar-lhe o tempo certo de ebulição, mas, continuando, vertê-lo quente na chávena de manhã. Sementar esse pão vaporoso na mesa milagrosamente limpa. Colher fruta fresca, valorizar a louça lavada. Não regressar nunca à Sodoma abandonada, porque nessa o café já esfriou. Quem faz o pequeno almoço sabe de tudo isto, retorna à casa só e as mãos sempre invisíveis costuram dores como contas de rosário. Nos dentes e figos abertos no lugar dos lábios.
Só quem come o pequeno almoço tem a boca demasiado cheia para perceber o fundamental. É que sem elas, o mundo não chegaria sequer ao meio-dia. O osso invisível. Tribunal invoca sedução mútua e mediana ilicitude em caso de jovem violada quando inconsciente. Maria e Manel, casal anónimo, tão português, almoçam no Tasco ao lado do tribunal. A culpa do arguido, ouvia-se, situa-se na mediania. A ilicitude, dizia-se, não é elevada. Maria e Manel comentam, enquanto comem, que a carne não é tenra, que a carne podia defender-se melhor do carniceiro, que a carne não devia custar-lhes tanto a mastigar e que a carne tem culpa de ser mastigada se não acorda enquanto é engolida. Maria e Manel estão então satisfeitos. Limpam a boca à toalha da mesa e prosseguem o dia, ignorando o osso que discretamente desce depois da deglutição. Prosseguem o dia e, coitados, não sabem que morrer vem às vezes dos pequenos gestos. O ódio instalado no sofá, no sufoco da notícia de jornal, a mão suja que quis entrar sem ser convidada, o ossinho invisível que devagar se vai instalando na garganta. Prosseguem o dia e, coitados, não sabem que a culpa nem sempre se vê. E mesmo que se visse, há quem diga que o frango não só mostrou pelo sucedido um enorme constrangimento, como na vida um escassíssimo pendor para a reincidência. E Maria e Manel, sejamos honestos, dado o apetite largo com que lamberam os dedos à refeição, só poderiam estar a pedir invocação de sedução mútua e um osso fino, frágil, aguçado, atravessando perpendicularmente essas laringes ao meio-dia. Como apagar um milagre? Pesquisar. Milagre. Primeiros sintomas. Contraindicações. Como apagar um milagre? Como acreditar nele? Observar os mamilos ao espelho. Ainda não escureceram. Observar os fantasmas ao espelho. Ainda não desocuparam. E como os mamilos não doem por demais. Chá de carqueja. Mata tudo. Sono leve. Tensão alta. Milagres avulsos. Matar milagres é tão fácil. Basta o Roma do Cuarón e algum chá de carqueja, mijar para um stick branco e ver 2 riscos. Um no ecrã minúsculo apontando para o C de controlo, coragem, cansaço. Outro atravessado ao longo dos meus olhos embargados, segurando nojo de não lavar a urina na ponta dos dedos. Apertar a tâmara, ver se tem caroço. Apertar a garganta, ver se tem amor. Espremer com cuidado, ver o que sobra, Smiley Eggs dizia, na embalagem de chocolate Rotten Uterus. Pensava eu, pensando com a mão direita. A papaya demasiado tocada. Tantas viagens, quilômetros trasladados, e agora, ninguém a come. Encontrar de tudo no supermercado. Como no útero. Não comprar nada, não nascer nada. O útero ser também uma cama úmida para a morte. Olha só o que dizia a mulher duplamente abandonada do Roma, que é um bairro suburbano no México, uma capital europeia e amor ao contrário. Escuta o que ela dizia, grávida. Chegando bêbada à casa, depois de se descobrir, estamos solas. Não importa lo que hagan, estamos solas.
é que para pagar um milagre é preciso primeiro acreditar que ele existe. Josephine went missing. Aprender devagar como se molda a solidão aos pequenos gestos nem sempre é fácil. Sou aquele quadro de Hopper. Não pelo Hopper, mas pela mulher invisível que habita todas as molduras. A mulher que faz de todas as outras, mas que só é vista no esboço de um retrato menor. A mulher que espera sentada na cama em frente, à janela no bar, perto da meia-noite. A mulher fantasma que, apesar das vespas, não se move porque até os bichos cheiram a desistência de existir. Conta a lenda que essa mulher também pintava e que, apesar de ter guardado com a vida a obra do homem que amava, queimaram em Gáudio todas as suas aguarelas para que ninguém se pudesse lembrar da sua obra. Um dia, respirando ainda à tona da água, ela perguntou-lhe: "É tão bom amar alguém que também pinta, não é?" Ele olhou-a de cima, esforçando-se por perceber se ela ainda existia. Susteve a respiração e soube naquele momento a melhor forma de a matar. Sem mais olhar para ela em vida, cuspiu pesadamente: "It stinks." Josephine adormeceu então por muito tempo e, coberta em açúcar, foi devorada pelas vespas que enfim reparavam na sua doçura. O adubo de Lavoisier. Às vezes, parece que não, mas a minha poesia pertence-me. A minha poesia é minha, a minha poesia é minha, minha e de quem mais a amar. E se a quiserem queimar, as cinzas juntam-se ao estrume, mas eu ficarei intacta. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Perguntei-lhe se me queria beijar. Beijos pequenos pelo meu corpo inteiro. Povoar a minha pele de amor. Ele respondeu: quero rebentar-te toda. Diário 2. Antes de ingerir a primeira dose de atmosfera, devíamos ler a bula sobre os efeitos secundários mais frequentes. 10 em 10 utilizadores sofrerão de náuseas, fraqueza e indigestão. 1 ou 2 tipos de abuso, por vezes, simultaneamente. Normalmente segue-se a falta de líbido e alguma solidão asfixiante. Consulte o seu médico se esta se prolongar após a morte. 1 em cada 1000 utilizadores poderá eventualmente vir a ser feliz, mas ainda não foi possível comprovar esses efeitos. Ela disse que, como voluntária, ensinava as crianças a nadar. Eu pensei para mim que não existe tal coisa e que, na melhor das hipóteses, só aprendemos a afogar-nos mais devagar. Dei-lhe os parabéns pelo gesto de generosidade. Ela explicou que, na verdade, odeia fazê-lo. Justificou-se com o ruído infernal que ecoa na piscina. Most of the times, I just tell them to shut the fuck up. Nada nisso me pareceu estranho.
Lembrei-me só que a diferença entre os demónios a gritar na minha cabeça e a piscina pública em hora de ponta é que na vida não nos obrigam a andar de touca. Em contrapartida, é mais difícil nadar fora d'água. Ele sonhou que um amante antigo o salvava debaixo d'água. Sendo mais precisa, salvavam-se mutuamente, mas nunca chegavam a vir à tona. Enquanto me descrevia o tom premonitório deste sonho, eu pensava nos versos escritos no dia anterior, as piscinas e crianças e o eco Sísifo. Estamos todos ligados pela arquitetura sinuosa dos líquidos, pela engenharia estrutural dos amores. Meu querido, há naufrágios que nos salvam. De manhã chorei de raiva. Ao sair de casa vi um cartaz, oficina para preencher espaços vazios. Não quis acreditar. O meu inconsciente passeava na rua. Mas segui decidida em direção ao McDonald's. Ao jantar, fiz um bolo vegan e sem lactose, mas com muitas velas. Pus muitas velas nesse bolo. De alguma maneira não conseguia parar de acrescentar fogo, como se fosse necessário que alguma coisa ardesse. De repente, tinha-me tornado mestra em como preencher espaços vazios. Mentira. Continua a aprender. E, finalmente, amor em tempos de guerra. Meu amor, hoje descobri que morrei nova, provavelmente atropelada por um veículo pesado, por estar demasiado abstraída enquanto penso em novas formas de entrar dentro de mim ou só no melhor percurso para atravessar a rua, ainda que isso me impeça de olhar devidamente para os dois lados. Meu amor, se morrer jovem, será a pensar em ti e já não serei tão jovem assim. Hoje um amigo lembrou-me que estou perto dos 30 e tal anos, apesar de ainda não ter 30, e isso será o mais perto da minha idade que conheço. Meu amor, hoje descobriu-se que uma mulher argentina matou Alberto Elvio Nayaretti. É tão estranho que seja o nome dele inteiro que aparece noticiado. É até quase bonito. Mas se a ideia é celebrar o homicídio, digam-me o nome dela. Ela matou com um número recorde de facadas. Foram 185 e a razão foi justa. Podendo, teria dado mais. Meu amor, é tão difícil confiar em homens. Ainda assim vejo-me de longe a deixar que perguntes se ainda me lembro de ti. Meu amor, tenho tanto medo. É difícil reconhecer que agora pertence à minha madrugada. Meu amor, tenho medo de ti. Tenho medo do mundo. Sou um desastre com pernas curtas. Espero que saibas e que não seja surpresa. Algo me diz que a morte não me deixará chegar à mesma crise de meia-idade do meu pai, que fugiu agora para Bangkok. A minha mãe diz que ele é um espírito livre. Meu amor, contam que é ele que saio, no feitio, mas sobretudo na loucura. Meu amor, é importante que saibas que fico mesmo que vou. Meu amor, há crimes no mundo como no metro, ou em casas de subúrbios, ou na rua paralela a mim, onde o rapaz se esvaiu em sangue até começar a atrapalhar o tráfico matinal. O namorado matou-o usando a faca pequena e curva com que cortava uma maçã. Vê só, a maçã e o pecado. O Éden sempre tão fugaz e os veículos pesados têm tendência a não me ver quando passo. Tudo isso tu tens de saber. Meu amor, um ano depois descobriu-se o assassino de Marielle. Apesar de toda a gente já saber em que mãos coube aquele sangue. E há aqui perto programas de televisão com mães que escolhem a mulher com que os filhos se devem casar de acordo com a capacidade que têm de cozinhar, emprenhar e calar nas horas devidas. Meu amor, tu sabes, fico com tanto medo. Medo de ti. Medo de mim.
medo do mundo. Mas depois, há as amendoeiras em flor. E apesar de tudo, acho que te amo. Obrigado a todos os presentes. Obrigado, Francisco. Muito lindo. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a todos e a todas por terem vindo. Isto em tempos de Covid é um feito. Vamos manter a segurança. Quem quiser comprar o livro, obviamente que está à vontade. Quem não quiser também, mas acho que vão sair mais felizes se o levarem na mão. De qualquer forma, estou disponível para qualquer dúvida que tenham, para qualquer pergunta que queiram fazer. E obrigada por estarem cá e por darem seguimento à vida dos livros. Obrigada. Se as pessoas quiserem. Sim, claro. Se alguém quiser sair com o livro assinado, eu posso escrever. E vou pôr a máscara, está bem?